Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que temos estudado a Palavra de Deus através do Guia de Estudos da Lição da Escola Sabatina 2025. E o nosso tema de estudo desse trimestre inteiro é o amor e a justiça de Deus. E hoje, terça-feira, dia 21, o nosso tema de estudo é a compaixão de Jesus. Deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe Jesus, compartilhe a esperança, é muito importante para que Jesus volte logo e a gente possa estar juntos com o Pai, na casa do Senhor. A nossa meditação de hoje, nosso guia de estudos, ela fala para a gente ler alguns textos bíblicos e eu vou explorar esses textos com você, porque a gente precisa aprender, a gente precisa deixar Jesus falar para a gente. Vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz assim a palavra de Deus. 1, verso 3. Bendito seja Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de nossa salvação. Esse é o nosso Pai, o Deus da nossa consolação. Você tem medo de Deus? Já pensou nisso? Não precisa ter medo. Temor a Deus é respeito e reverência, mas medo? Não. O amor de Deus lança fora o medo. É o nosso Deus de misericórdias e de toda a consolação. Vamos lá, outro texto que fala sobre Jesus? Efésios 2, verso 4. Lá a palavra de Deus, em Efésios, capítulo 2, verso 4. Opa. Aqui, Efésios 2, verso 4 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você tem dúvidas de que Deus te ama? Ele mesmo disse. Misericórdia e grande amor que nos amou. Vamos lá, vamos deixar Jesus falando sobre esse amor que Ele tem por nós? Vamos ler aqui Mateus capítulo 18. Mateus, no capítulo 18, verso 27. Diz assim: E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. A gente estudou isso semana passada, na semana retrasada, que nós vimos ali que o rapaz devia muito, né? Mas não conseguia pagar, mas o seu Senhor o perdoou. E assim Deus com a gente, Ele nos perdoa sempre por todo o mal que nós podemos fazer. Mas não importa, se confiamos em Jesus, Ele nos perdoa. Deus não retira as consequências. A gente vai ter que encarar todas as escolhas que a gente faz, mas Ele sempre estará ao nosso lado, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de compaixão. Ele é sempre compassivo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguemos à salvação. Vamos ler Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 36. Capítulo 9, verso 36. Vendo ele as multidões, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem compaixão e misericórdia da gente. Ele tem pena mesmo quando a gente faz alguma coisa errada. Mas não é só uma pena não, é amor. Assim como você que é pai, você que é mãe, sente dó no seu coração por ver seu filho sofrer, né? Machuca você, isso também machuca o coração de Deus. Porque Ele é um Deus de compaixão, de misericórdia. Vamos a Mateus capítulo 14, verso 14. Aí falando de Jesus, fazendo uma cura especial, fazendo um milagre especial, né? Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aqui no capítulo 14, Jesus cura os enfermos, depois Ele faz a grande multiplicação de pães, porque eles precisavam do alimento físico, também o alimento espiritual e também as curas. Então Ele viu as necessidades, se compadeceu e resolveu o problema. Vamos a Lucas capítulo 7, verso 13. Lucas, no capítulo 7, verso 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: Não chores. Aqui nós temos a ressurreição de um filho de uma viúva. Jesus viu a dor dela de perder o filho dela e disse o seguinte: olha, calma, eu vou dar um jeito. Ele se compadeceu dela. E assim é nosso Pai. Ele se compadece por todas as nossas lutas, Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão pela gente. Ele nos ama tanto que quer estar ali presente. E Deus sofre com o nosso sofrimento, Ele chora com as nossas lágrimas. Ele também se alegra com as nossas alegrias, com as nossas conquistas. E esse é um Deus relacional. Porque é assim que Ele quer estar com a gente, num relacionamento diário, todo o tempo, com a gente, buscando Ele e Ele buscando a gente. Porque se a gente ama a Deus,
é porque Ele nos amou primeiro. Nosso guia de estudos diz assim: o maior exemplo de compaixão de Deus é a pessoa de Jesus, que se entregou por nós. No entanto, Cristo não é apenas a imagem perfeita de Deus, mas também é o modelo perfeito de humanidade. Jesus é 100% Deus e 100% homem. A pergunta é: como imitar a vida de Cristo? Atentando para as necessidades dos outros e, assim, não apenas pregar o amor de Deus, mas demonstrá-lo de maneira concreta, viver o amor de Deus. Vou dar um exemplo para você. Nós, na Igreja Adventista, nós temos um programa de beneficência social chamado ASA. A gente também chamado de ADRA, onde nós ajudamos as pessoas carentes, né, para que elas possam ter o alimento básico. São criadas todos os meses, né, uma cesta básica que é dada para as pessoas, para famílias carentes. Por que você não se envolve com isso? Ajude. Vá até uma ADRA, uma igreja local, busque ali, eu não sei qual é a sua igreja, mas vá até lá, com certeza as igrejas trabalham bastante em ajuda aos necessitados. Compartilhe Jesus, fale do amor de Deus, não leve só o arroz e o feijão, mas aproveite essa oportunidade e leva também Jesus. Fala do amor dele, como Jesus ama essas pessoas que estão passando por necessidades. Talvez você esteja passando por necessidade agora, mas você tem que entender, Jesus sabe o que você passa. Ele quer suprir todas as suas necessidades, tanto físicas como espirituais. Procure uma igreja, procure auxílio. A Igreja Católica é um dos maiores exemplos do mundo de beneficência, ajudando pessoas carentes. Nós temos que, como cristãos, fazer isso, seguir esse exemplo de Jesus. O amor, ele não pode ser só palavras, ele tem que ser prática, ação. Que Deus possa te ajudar a ser uma pessoa missionária real, uma pessoa que realmente reflete na prática, não só na teoria, o amor de Deus. Vamos juntos orar? Senhor Deus, nesse momento pedimos a Tua compaixão, o Teu amor, a Tua misericórdia, que a gente possa sentir e também refletir para as pessoas ao nosso redor. Que a gente possa se envolver na ação social, ajudando pessoas que precisam tanto do alimento físico quanto do alimento espiritual. Te agradecemos porque o Senhor sabe do que nós precisamos e nos usa como Teus instrumentos. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.